Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre equações de segundo grau. Lembram que nas aulas passadas a gente estava resolvendo, por métodos, as nossas equações de segundo grau do tipo completa. Eu expliquei para vocês dois métodos, né? O de completar quadrados e o da fatoração. Agora a gente vai aprender o método que é o que abrange de maneira geral as equações do segundo grau, que é a fórmula resolutiva ou, como muitos chamam, de fórmula de Bhaskara, ok? Vamos entender como é que ela se dispõe e como é que fica esse método para a gente poder encontrar os valores das raízes de uma equação de segundo grau do tipo completa. Bem, como eu já falei, a fórmula resolutiva é uma generalização, de uma fórmula geral ela consegue resolver todas as equações de segundo grau. Nós podemos obter as raízes da equação de segundo grau a partir de seus coeficientes, sem utilizar as figuras geométricas, como a gente estava utilizando em completar quadrados e na fatoração também. E também a gente não fica mais restrito à parte de um trinômio quadrado perfeito. Não precisamos mais procurar um trinômio quadrado perfeito para poder encontrar os valores das nossas raízes. Vamos lá como é que se dispõe essa fórmula. Para a gente obter essas raízes do segundo grau, a gente primeiro vai ter que ter os valores de cada um dos coeficientes. Coeficiente A, B e C. Lógico. O coeficiente A, que é aquele que é o termo que está ao lado da nossa variável do segundo grau, que o expoente é 2. O coeficiente B, que é aquele termo que está ao lado da nossa variável do primeiro grau. E o nosso coeficiente C, que é o nosso termo independente, certo? Retirando esses valores da nossa equação de segundo grau, a gente vai colocar esses valores em uma fórmula. A fórmula é exatamente essa aqui, ó, que é para encontrar os nossos valores de x, que são as nossas raízes. Vou demarcar aqui para vocês a nossa fórmula. Essa aqui, ó, x igual a essa fração, onde essa fração eu tenho menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Um pouco complicado, não é? Depois, quando vocês praticarem, vocês vão perceber que isso fica na mente facilmente. Vejam que na nossa raiz, a gente só tem variáveis que são exatamente os coeficientes da nossa equação de segundo grau. Eu tenho coeficiente A, aqui com 2, tenho um coeficiente A aqui multiplicando 4 dentro da raiz, eu tenho um coeficiente B aqui fora da raiz e dentro da raiz, onde ele está elevado ao quadrado, e ainda tenho um coeficiente C. Vejam que nessa fórmula eu utilizo todos os coeficientes da nossa equação de segundo grau, ok? Lembrando, se eu tenho um termo dentro de uma raiz, esse termo pode ser menor que zero? Não, a gente estudou já isso e já sabe que o termo que está dentro de uma raiz, não importa o índice dessa raiz, ou importa-se o índice dessa raiz, no caso, quando é raiz par, de índice par, eu tenho que ter um radicando positivo, né? Se for uma raiz de índice ímpar, eu posso ter um valor negativo lá no meu radicando, certo? A gente já aprendeu isso anteriormente. O nosso A também vai ter que ser diferente de zero. A gente sabe que se o A for igual a zero, a gente não tem nenhuma equação de segundo grau. A gente já vai ter outro tipo de equação, certo? Então, o nosso A, ele também aqui, a nossa regra continua. O A, ele é diferente de zero. Então, essa é a nossa fórmula que a gente vai ter para poder encontrar as nossas raízes da equação. Vejam, a partir dessa fórmula, que é a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, eu vou encontrar duas raízes, o meu x1 e o x2. Como a variável da minha equação é x, ó, vejam que é x, então eu vou encontrar raízes que são x, porque é o que vai estar em concordância com a minha equação. Vou encontrar quantas raízes, professor? Duas. Vou encontrar duas raízes. Lembram lá quando eu falei que a equação do segundo grau eu vou encontrar duas raízes. Só tem um caso onde eu vou encontrar uma, mas não venha a dizer a respeito aqui na nossa teorização, né? Então, essa é a fórmula resolutiva. A gente tem que ter em mente essa fórmula para poder encontrar os valores das raízes de uma equação do segundo grau. Vamos continuar. Bem, professor, mas de onde foi retirada essa equação, essa
fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara? Vamos acompanhar comigo. A nossa equação de segundo grau ela é de que tipo? Vejam aqui nessa primeira linha. Ó. Ela é uma equação ax² mais bx mais c igual a zero. Quando está nesse formato, a minha equação é do segundo grau. Vamos eliminar o nosso termo independente, que é o c, né? Por que eu quero eliminar? Vamos eliminar porque eu estou querendo eliminar agora o c, ok? Porque eu vou reduzir ela a uma determinada equação que vai dar de cara com a fórmula. Para eu eliminar esse c aqui, eu vou subtrair c de um lado e do outro da minha igualdade. Ó. Menos c de um lado e menos c do outro. Assim, eu não estou alterando o valor dos meus dois membros da igualdade. Certo? Eu só estou reescrevendo de uma maneira diferente. Diminuindo c com c, esse c com esse aqui vai embora. Só resta o menos c, né? Menos c com zero fica menos c. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu primeiro membro, que é o ax² mais bx, e o segundo membro, que é menos c, por 4a. Ó. Vou multiplicar por 4a. Isso é por conveniência. Por 4a eu vou fazer a multiplicação. Vou multiplicar tanto o primeiro membro, ó, como o segundo membro. Certo? Vamos continuar. Quando eu faço a multiplicação de 4a com cada um dos membros, eu vou multiplicar aqui pelo primeiro termo e o 4a pelo segundo termo. E aqui eu só vou multiplicar o 4a por menos c. Vai restar o quê? Vai ficar 4ax² mais 4abx menos 4ac. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar b ao quadrado. A unidade b, só que elevada ao quadrado. Vou adicionar em um lado e no outro, para não tirar do equilíbrio da igualdade. Ó, adiciono b ao quadrado aqui e b ao quadrado aqui. Quando eu adicionar esse b ao quadrado, vocês vão verificar que aqui eu posso reescrever como a multiplicação entre duas somas de dois termos, da soma de dois termos, a multiplicação da soma de dois termos. Vejam, ax² mais bx vezes ax² mais bx é a mesma coisa dessa expressão aqui, ó. Ax² vezes x² mais 4a bx mais b ao quadrado. E desse lado aqui vai ficar o menos 4ac mais b ao quadrado, porque eu não posso fazer nada com eles até o momento. Mas o que é essa multiplicação dessa soma de dois termos aqui? É exatamente o quadrado da soma de dois termos. Vejam, cheguei no quadrado da soma de dois termos a partir de um trinômio quadrado perfeito, porque esse valor aqui de cima é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu cheguei nessa parte, só reescrevi de outra maneira. 2ax mais b ao quadrado. E do outro lado, eu vou colocar o b ao quadrado agora na frente. Vai ficar b ao quadrado menos 4ac, ok? Só coloquei o b ao quadrado para frente e o menos 4ac ficou... Reescrevi de uma maneira diferente só, ok? Vamos continuar. Agora, eu quero eliminar essa potência aqui, ó, esse 2, esse expoente 2. Para eliminar, eu faço o quê? Coloco a raiz de um lado da igualdade, em um dos membros, e coloco a raiz quadrada do outro lado da igualdade, porque aí eu vou poder utilizar a minha primeira propriedade de radicais, que vai cortar o índice com o expoente do radicando. E aqui não dá para eu cortar porque não tem possibilidade de eu cortar aqui, certo? Cortando esses índices, o índice do radical com o expoente do radicando, vai sobrar só 2ax mais b. E aqui vai ficar mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Por que mais ou menos, professor? Lembra quando eu coloco um radical dentro de uma igualdade? Por exemplo, se eu colocar uma raiz de um lado do outro da igualdade, eu vou ter que aparecer valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Então, aqui eu vou deixar meu mais ou menos. Vamos continuar. Daí, eu vou agora separar aquele meu outro termo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. 2ax mais b, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou separar
vou colocar menos b, vou diminuir menos b de um lado e do outro. Ó. Menos b e menos b. Quando eu fizer menos b com mais b, aqui vai cancelar, vai ficar só 2ax. E aqui vai ficar menos b, certo? Esse menos b, eu vou passar aqui para frente, ok? Aí ele vai ficar menos bzinho aqui, ó. Ó, o menos b aqui na frente. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Só passei esse menos b para a primeira posição. Agora, eu vou dividir por 2a, tanto no primeiro membro, como no segundo membro. Estou dividindo por 2a. Na hora quando eu dividir por 2a, esses 2a aqui de cima vão se cancelar com esse, porque aqui está multiplicando. Ó. Veja que o 2a está multiplicando o x. Se está multiplicando, eu posso fazer esse cancelamento, essa simplificação sem nenhum problema. Efetuando a simplificação, só vai sobrar x. E do outro lado vai sobrar o 2a. E o numerador vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Vejam que eu cheguei na minha fórmula resolutiva, na minha fórmula de Bhaskara, para poder encontrar os valores das minhas raízes da equação de segundo grau. O que foi que eu utilizei? Utilizei de multiplicação, soma, subtração entre os termos da igualdade. Encontrei um trinômio quadrado perfeito e daí consegui eliminar o expoente através de colocar um radical de um lado e do outro da igualdade, até chegar nessa minha fórmula resolutiva. Aqui eu só provei para vocês como é que eu chego nessa fórmula resolutiva, certo? Geometricamente, aquele trinômio quadrado perfeito, ele representa a área de um quadrado cujo lado mede 2ax mais b. Opa! Vamos só apagar aqui para eu colocar novamente. Aqui eu tenho um quadrado que ele é 2ax mais b. O meu lado, ó, 2ax mais b. Geometricamente falando. Então, aquele meu trinômio quadrado perfeito, que foi o 4ax quadrado mais 4abx mais b ao quadrado, ele equivale a área desse quadrado, que o lado dele é 2ax mais b. Ok? Só mostrando para vocês geometricamente como é que é a representação desse trinômio quadrado perfeito. Beleza. Também a gente chama essa expressãozinha bem aqui, ó, que está dentro da raiz, que é o b ao quadrado menos 4ac, a gente chama ela de discriminante, ou então de delta. Delta, que é uma letra do alfabeto grego, ó, simbolizado por esse símbolo. Esse símbolo aqui é o delta. Então, eu posso reduzir a minha fórmula resolutiva, ou fórmula de Bhaskara, a isso, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Onde esse delta, que é o meu discriminante, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? E esse delta, ele é maior ou igual a zero. Bem, agora vamos fazer um exemplo utilizando esse nosso novo método. Observe que Daniela está precisando resolver essa equação x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Só que ela vai utilizar a fórmula resolutiva. Então vamos ver como é que ficou a resolução dela. Ela separou primeiro os coeficientes. Ó. O coeficiente da equação a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 6. Ela tirou da equação. A equação nos trouxe esses três coeficientes. Agora, ela começou resolvendo separadamente. Ela primeiro resolveu o delta, que é o nosso discriminante. E quem é o delta, pessoal? É b ao quadrado menos 4ac. Agora eu vou pegar cada um dos valores e substituir na nossa equação. Quem é o b ao quadrado? Menos 1. Quem é o a? 1. E quem é o c? Menos 6. Efetuando essa multiplicação e essa soma, subtração, eu vou encontrar delta igual a 25. Então, delta eu vou substituir agora na minha fórmula do x. Quem é o meu x? Ó? O x é esse aqui. Ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Quem é o meu b? Meu b é menos 1. Está aqui. Ó. Menos 1. Só que já tem o menos da fórmula, ele vai ficar positivo. Mais ou menos a raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é
5. E 2A. O A é 1. A gente já viu que ele é 1. Então, fica 2. Agora, vai surgir dois valores para x. Ó, x1 e x2. O x1 vai ser quando o meu 5, que é o valor do delta, ele for positivo. E o meu x2 ele vai ser o menos 5, porque é quando o valor do meu delta for negativo. Lembra? Duas soluções. Então, x1 vai ser 1 mais 5, que é 6, dividido por 2, eu tenho 3. 1 menos 5, ou menos 5, menos 5 com mais 1, dá menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, aqui eu encontrei as duas raízes da minha equação do segundo grau. A Daniela encontrou, na verdade, né? Então, vamos provar para ver se vai estar correto, né? Para verificar se está correto, é só substituir na equação original. Substituir no 3, fica 3 ao quadrado menos 3 menos 6. Vai ficar 9 menos 9, que é igual a 0. Então, confere. Essa é uma raiz da nossa equação. Vamos ver agora o menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado menos menos 2 menos 6. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos eu tenho mais. 4 mais 2, 4, isso, exatamente. Que dá 4 menos 4. Isso eu vou ter 0 igual a 0, que aí torna minha sentença verdadeira. Aqui vai ficar 4, aqui menos por menos vai dar mais. 2 com 4, 6. 6 menos 6, ó, aqui tem um errozinho, aqui era para ser 6, ó, certo? Para ficar 6 menos 6, beleza? 6 menos 6 dá 0, então torna minha sentença verdadeira. Então, ela resolveu de forma correta, utilizando a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, a equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Bem, então vamos ficar por aqui na nossa aula, onde eu mostrei para vocês como é que se dá a fórmula resolutiva e como aplicar ela para a gente encontrar as raízes da equação do segundo grau. E também provei para vocês de o porquê ela ser daquele modo, na verdade, aquela fórmula de ser daquele modo, certo? Bem, pessoal, então ficamos por aqui. Até a próxima aula e continue com os estudos. Um forte abraço.